Vocês perceberam que nos últimos meses está tendo muito conflito familiar aí nas redes sociais? Mas vocês sabiam que muitos desses conflitos podem ser por conta de uma maternidade tóxica, por conta de repente de uma mãe narcisista? E pior, você sabe o que isso pode acarretar a saúde mental das pessoas, tanto desses pais quanto desses filhos? Vocês sabem que isso pode afetar psicologicamente o desenvolvimento, o crescimento pessoal de uma pessoa? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha, dessa vez eu acho que não se cabe aqui, porque eu estou falando sobre conflitos familiares. Eu não estou fazendo nenhuma fofoca, não estou contando nenhum bafão. Mas isso não foi conflito familiar, isso foi treta. Isso foi treta da boa. Inclusive, tretas que viraram polêmicas da maternidade. Nos últimos meses, esses artistas se viram envolvidos aí nessas tretas familiares. Começando por MC Dom Juan. Ele se casou com a DJ Alana e não convidou a mãe. Parece que a mãe não estava nem sabendo. E, ao que tudo indica, até agora, ninguém deu grandes esclarecimentos. O Zé Vaqueiro também se casou e não convidou a mãe. E o Zé Vaqueiro, parece que o casamento dele foi transmitido, alguma coisa assim, teve uma live. Parece que a mãe entrou e falou pro filho que se ela tivesse sido convidada, ela teria ido. E o Zé Vaqueiro também se pronunciou, depois de muito bafafá, dizendo que ninguém sabe da história, do que a pessoa passou e que não deveria ficar julgando. A cantora Ludmilla pediu uma ordem restritiva contra o pai. Parece que o pai não pode se aproximar dela. Porque parece que depois que o pai saiu da cadeia, ela dava uma ajuda pro pai, de tipo uma pensão, assim. Parece que a mãe dela nem sabia. Tem gente que diz que o pai tá até depressivo, que na verdade que o pai queria era só conviver com a filha e tal. Aí a mãe disse que não, a mãe disse que é dinheiro, enfim. No final, tem uma medida protetiva aí pra ele ficar longe dela. A cantora Joelma também tretou com o filho, porque o filho foi morar com Chimbinha. Chimbinha, que por sinal não é o pai biológico do menino, é pai afetivo, né, padrasto. E parece que ela não gostou, e os dois tretaram, parece que ela até bloqueou ele nas redes sociais. Mas, ao que tudo indica, já voltou tudo às boas, parece que eles iam se encontrar pra conversar e tal. Mas, o maior dos conflitos familiares, não a treta mais da hora mesmo, é a treta da família Medina. Essa jogou M no ventilador, tá toda hora aí nas redes sociais, um atacando o outro, falando mal, que parece que o Gabriel Medina realmente rompeu com a família Medina depois que casou lá com a Yasmin Brunet, e parece que a mãe não gostou nada disso, não sabe se dizer porquê até agora. O interessante é que a gente percebe que até os famosos e ricos também, gostam de lavar uma roupa suja, gostam de fazer um barraco. Mas enfim, essas são as tretas familiares, os conflitos familiares. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve nesse canal, aproveita, já ativa o sininho das notificações, já deixa aquele like. Eu vou ficando por aqui porque a parte didática realmente não é comigo. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até o próximo bafo. Mas realmente é baseado aí em cima dos babados, dos famosos, que a gente vai falar sobre essa questão aí dessa maternidade que pode ser tóxica, desses conflitos familiares. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paranoias de Mães, daqui é o seu canal de maternidade. Eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe. Mais uma vez, muito bem-vindos a este canal. E todos esses conflitos aí familiares repercutiu muito, acabou dando muito hater pra uns, muita discussão pra outros. Eu vou preferir focar na questão mais psicológica do negócio, porque a gente precisa analisar isso daí por alguns viés. E quando se fala de conflito entre mães e filhos, principalmente, existem alguns viés que a gente tem que analisar. Primeira coisa é, o que aconteceu com esses artistas acontece com todo mundo, com nós réis mortais também. Só criou-se, na verdade, aí esse murmurinho todo, porque lógico, se eles são artistas, está na mídia, O que a gente pode ver nessa situação? Por exemplo, não convidar os próprios pais para o casamento. É claro que se a gente escuta uma coisa aí nesse sentido, a gente fica, nossa, mas não convidar a própria mãe ou o próprio pai pro casamento, Nossa, é um absurdo, E aí a gente já começa a julgar esse filho, falar que esse filho é um filho ruim, que é um filho isso, que é um filho aquilo, Ou não quis dar pensão pro pai, ou quis tirar a pensão do pai, ou não, começa a entrar em conflito com a nora. E então a gente começa a ficar com raiva, assim, digamos, da outra pessoa, de repente, que a gente acha que tá influenciando esse filho, Ou a gente começa realmente a achar que esse filho é um filho ingrato, que não soube valorizar essa mãe. Mas nós precisamos entender uma coisa. Pais e filhos são seres humanos. Os seres humanos são passíveis de erros e as consequências dos seus atos normalmente vêm dos seus aprendizados. Então, para a gente poder realmente entender o contexto dessas relações, a gente precisa analisar vários pontos. Como é que essa pessoa foi criada? Como é que foi a relação de maternidade, de paternidade que essa criança, que esse adulto agora teve com esses pais? E principalmente, qual é a história destas pessoas? Para começar, a gente precisa entender uma coisa. Existe uma maternidade tóxica que acaba com o relacionamento mãe-filho, principalmente. O que é uma maternidade tóxica? Maternidade tóxica é quando uma mãe faz mal para o filho. Como assim?
Uma mãe consegue fazer mal pro filho? Sim, gente, acreditem, não existem somente mães suficientemente boas. Existem mães que fazem mal para os seus filhos. A questão é, existem mães que fazem mal para os seus filhos porque tem um transtorno de repente de personalidade narcísica, uma mãe narcisista, né, tem algum outro problema ou algum outro transtorno, ou realmente é ruim mesmo, porque tem gente que é ruim porque é ruim, ou porque foi mãe sem querer ser mãe, sabe, uma gravidez que ela realmente não planejou e que aconteceu aí, não vou dizer no susto nem no acidente, porque não existe gravidez por acidente a partir do momento que você faz sexo, tá, gente? Isso é mito. Então, mas mães que não desejavam ser mães, mas que acabaram sendo mães, né? Tendo que ser. Por que motivo seja, né? Essa maternidade tóxica, principalmente com mães narcisistas são aquelas mães que só pensam nelas mesmas, que têm a mania de achar que ela é melhor do que todo mundo, que ela é a mãe mais maravilhosa do mundo. São mães que não têm empatia, são mães que, na verdade, elas ficam até felizes com o sofrimento dos filhos. São mães que acreditam que quanto mais essa dependência que o filho tenha dela, pra ela tá ótimo, né? Mas o contrário não acontece, porque é uma mãe que realmente não sente empatia. Mas isso é um transtorno. Muitas mães que têm esse transtorno não têm nem a consciência de que esse transtorno, né, tá acontecendo com ela. Então isso pode ser muito prejudicial. Porque uma mãe narcisista, ela pode prejudicar esse filho. E é pior pro filho, porque se a pessoa que tem que te prover, se a pessoa que tem que te ensinar, e se a pessoa que toma conta de você é justamente a pessoa que também está te fazendo mal, fica um pouco difícil, porque acaba que muitas vezes essa criança aí, esse adolescente, ele não tem muito pra onde correr. Então, essa maternidade tóxica desse tipo de mãe é extremamente prejudicial para a saúde mental de um filho. Os pais, muitas vezes, eles não conseguem entender que nós criamos filhos para o mundo. A gente corta o cordãozinho umbilical. O que a gente faz? A gente ensina, a gente educa, né? A gente precisa ter um equilíbrio para poder entender que a gente precisa passar para este indivíduo que ele tem que ter uma independência financeira, emocional. A gente tem que saber que ele tem que aprender a validar as próprias emoções. E muitas vezes isso não acontece. Seja por conta de algum problema que esses pais têm, ou seja por conta de que esses pais também não foram educados para educar, ou por conta de que esses pais realmente estão meio perdidos, ou por conta de que os pais têm realmente aquela síndrome de hierarquia, eu sou o rei, é meu e acabou e vai ser do meu jeito. Então isso é muito, mas é muito ruim, isso cria muitos conflitos. Por quê? Porque você acaba crescendo, muitas vezes dependente desses pais, porque estes pais não te educaram para ser independente. Muitas vezes você acaba crescendo, tendo que corresponder à expectativa desses pais, sem poder pensar com a sua cabeça e fazer as coisas que você quer, porque você tem que fazer as coisas que os seus pais querem que você faça. E aí esse tipo de pais acabam criando pessoas que vão estar sempre tentando provar as coisas para os pais, vão estar sempre tentando ser o melhor para os pais, vão ser sempre pessoas que nunca vão pensar em si primeiro, vão sempre pensar só no que agrada ou no que não desagrada aos pais, independente se eu gosto ou se eu não gosto. Dane-se. O importante é que eu satisfaça os meus pais. Você começa a criar pessoas que não têm individualidade. Então isso é muito complicado. Tanto que você pode ver aí nesses conflitos, nessas tretas aí, tem sempre uma terceira pessoa envolvida em uma certa disputa. Por quê? Porque essa pessoa que está envolvida provavelmente está tirando isso desses pais. Né? Não, peraí, eles não são seus donos, você tem que viver a sua vida. E aí que o bicho pega, porque aí os pais veem isso, os pais que eu digo, gente, esses pais que estão criando os filhos para serem somente deles, sabe? Que não tá dando asas, que não tá ensinando realmente a pescar, a plantar e para colher depois. Os pais têm que entender que eles têm que criar pessoas com isso daqui, ó, funcionando. Pessoas que gerem ideias, pessoas que tenham seus próprios pensamentos, pessoas que tenham as suas próprias iniciativas. Claro que os pais têm que ter todo o cuidado, claro que os pais têm que estar sempre atentos, mas sempre entendendo que se ele já ensinou o caminho certo, agora ele tem que ficar de espectador. É claro que os pais são mais experientes do que os filhos, e é por isso que eles aconselham, e é por isso que eles muitas vezes falam, não faz aqui, não faz ali, porque eu fiz na minha época e aí não deu certo. Só que a gente precisa entender uma coisa, a partir do momento que você já falou, que você já explicou, que você já ensinou, eles vão fazer o que eles acharem que é melhor para eles, pensando neles. Porque se eles ficarem fazendo pensando só em vocês, não estarão sendo eles. E não é essa a ideia de se deixar alguém pro mundo.
Você deve criar uma criança para ser um adulto independente, um adulto empoderado, com autonomia, que consiga pensar por si mesmo. Deve sim ter aquele equilíbrio de não criar um adulto folgado. E pais que fazem tudo para filhos criam adultos folgados, criam adultos que não sabem se virar, criam adultos que ficam dependentes emocionalmente dos pais. Sabe aquelas pessoas que se casam, mas aí vem lavar roupa na casa do pai e da mãe, vira e mexe, vem almoçar na casa do pai e da mãe sem ser no final de semana. Sabe, acontece um problema em casa, corre pra casa do pai e da mãe pra contar. Fala mal do marido pra mãe. A dependência dessa relação continua. E isso é péssimo pra saúde mental de um adulto. Porque se você não consegue se desvincular da sua família neste intuito, se você não consegue desvincular deste apego na família como uma muleta, você não cresce psicologicamente, você não cresce emocionalmente, você não vira um adulto, você vai continuar imaturo para sempre. Você vai sempre agir como se você fosse uma criança de 12 anos. Então a gente precisa observar que esses conflitos familiares, eles acontecem muito por conta de uma maternidade tóxica, por conta de uma maternidade mal estruturada, por conta de ter se criado filhos para si e não para o mundo. Então você vê uma mãe que acha que tem que mandar no relacionamento do filho, com quem o filho escolhe ficar, e muitas vezes você julga de repente uma mãe que foi omissa com o filho, que não cumpriu com o seu papel de mãe, independentemente do que foi e de por que foi. E aí esse filho está sendo julgado porque ele tem os sentimentos dele, ele sabe o que ele passou, então a gente não pode, a gente não pode falar do que a gente não sabe. Porque sim, tem muitas mães que abandonam os filhos. Essa mãe é um ser humano. A gente não sabe a história dela, mas a gente não sabe o grau que isso atingiu lá dentro dessa pessoa. E muitas vezes o comportamento dessa pessoa em relação a essa mãe está dizendo, minha mãe me feriu e eu não perdoei. E aí quem vai julgar essa pessoa? Quem sabe o que passou foi ele. Então, todos esses casos eu vejo que tem assim, uma normalização das relações familiares. E a gente está normalizando muita coisa ultimamente. E nem tudo é normal, gente. Sabe? Nem tudo. Normalizar tudo. Romantizar tudo. Sabe? Não é só porque é família. Tem família que mata uma outra. Tem famílias que, infelizmente, a gente tem que entender que elas fizeram coisas uma para as outras que talvez não dê pra passar por cima. Talvez não consiga se superar. Então tá na hora da gente realmente parar de normalizar certas coisas. Tá na hora da gente parar de julgar as coisas sem conhecer as histórias, tá? A gente não pode falar. Poder a gente pode tudo. Nós não deveríamos falar do que a gente não sabe. Porque cada um sabe até onde alguma coisa te atinge. Existem relacionamentos familiares que são péssimos. Existem famílias que são extremamente conflitantes e que ao mesmo tempo conseguem levar aquilo ali, equilibra aqui, briga aqui, conserta ali, mas tem famílias que não conseguem. A minha dica como profissional é, se você tem um conflito, se você tem algum problema que você não resolveu na infância, principalmente, procure terapia, procure ajuda, porque isso só vai te prejudicar. Não se libertar dessas coisas só te prejudica. Só te prejudica. Vai prejudicar outros âmbitos da sua vida. Sabe, você pode realmente não conseguir se destacar em algo que você poderia, porque você tem algo não resolvido, ruim dentro de você. Então, essa é a dica, é você realmente conseguir resolver os seus problemas familiares. Principalmente se for com mãe, se for com pai. Relacionamento de mãe e de pai com filhos tem que ser respeito, obediência e direito. E equilíbrio. E criar sempre uma criança para o mundo, para ela viver no mundo. Você tem que criar um ser humano para você entender que você é finito. Então, você tem que saber criar. Isso chama-se maternidade responsável. É você educar uma pessoa para não ter que ser dependente de você para sempre. Uma pessoa que saiba se virar. Uma pessoa que saiba como tratar os outros. É isso que você tem que fazer. E se em algum momento tem algum problema nessa relação, e esse filho não corresponde mais, ou esse filho é um ser humano. Ele é que sabe, ele que vai saber o porquê que ele rompeu com o pai, rompeu com a mãe. Se é simplesmente porque ele não é uma pessoa legal, um mau caráter, aí é com ele. Mas tudo tem uma razão e tem um porquê. Tem um porquê. Então, nas famílias, principalmente em relação marido, mulher e filho, o filho tem que estar isento dos conflitos do pai e da mãe, pra não acontecer esse tipo de coisa. Por exemplo, pai e mãe que briga, o filho não tem que comprar briga nem de um lado nem de outro. O pai e a mãe não tem que jogar o filho nem para um lado nem para o outro. O filho não tem que assumir
não tem que assumir e não tem que comprar as culpas, os medos ou os problemas que a mãe sofreu, por mais que seja dolorido. Ai, minha mãe apanhou do meu pai, vou odiar meu pai para sempre. Ai, meu pai, a minha mãe traiu meu pai, eu vou odiar minha mãe para sempre. Não. O que o seu pai e a sua mãe fazem entre eles é problema deles. Eles são os adultos e eles têm que se resolver. A gente, pra você ver, aonde que a gente começa a se ferrar na vida? Quando a gente começa a comprar problemas que não são nossos. Ah, mas é meu pai e a minha mãe. É sangue do meu sangue, mas não é você. É o problema deles. A relação que tem que interessar é a relação você com seu pai, você com a sua mãe. Se existir no meio desse caminho algum conflito entre vocês, você tem que resolver, de alguma maneira. Ou com terapia, ou com conversa, ou se te magoou e você não conseguiu superar, aí também é com você, você vai resolver do jeito que você achar que deve, um dia não vai convidar pro casamento, ou vai, né, vai deserdar, aí vai ser com você. A minha dica é sempre procurar ajuda pra superar, porque quanto mais leve na vida a gente conseguir ficar, quanto mais a gente conseguir superar os nossos conflitos, quanto mais a gente conseguir perdoar as pessoas, quanto mais a gente conseguir levar melhor pra gente conseguir resolver os nossos problemas, ter menos problemas, melhor. E esses são problemas totalmente evitáveis da nossa parte. Não que não vai acontecer. Problemas familiares sempre vão acontecer. Só que a gente não pode querer ficar pegando partes que não são nossas. Tem uma coisa que eu vou falar aqui que parece meio chocante. Nossa, que frio. Mas é uma verdade. Quando nós nos casamos, a nossa família primária passa a ser o nosso cônjuge e os nossos filhos. Mas a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos não são mais a minha família. Na verdade, agora eles são seus parentes. Não vão deixar de ser sua família, nunca. Mas eles não são a sua prioridade, eles não são o seu problema. Eles são alguém com quem você sempre vai poder contar e, com certeza, a recíproca tem que ser a mesma. Mas eles não são a sua prioridade. A sua prioridade, a partir de agora, é a sua família. A que você criou. Porque a sua mãe e o seu pai criaram a família deles. E é assim que você vai perpetuando o seu nome, é assim que a gente vai vivendo. Porque se você se casa, mas você continua atrelado à sua família, você não vai pra frente. Se você prestar bastante atenção na sua família, deve ter esse tipo de conflito. Sabe? De pessoas que saem de casa, mas continuam levando os problemas pra casa dos pais. Continuam muitas vezes sendo folgado, exigindo ainda coisas dos pais, porque os pais deixaram, é óbvio, né? Porque pra todo filho folgado tem um pai exausto, tem um pai sugado e tem um pai sobrecarregado. É o famoso, né, pais hospedeiros, filhos parasitas, que existem aos montes. Mas isso porque os pais permitiram. Só que vocês, pais, que acham que estão ajudando os filhos de vocês, subsidiando tudo, dando tudo... Infelizmente, hoje em dia, a cultura do ter é muito mais que a cultura do ser e do estar e do conviver, né? E ainda por cima tem as redes sociais, a internet que não deixa, né? Parece que rouba o tempo. Então, vocês precisam prestar bastante atenção no que vocês estão criando. Porque depois vocês vão criar monstros pra vocês mesmos. Porque eu sei muito bem que filhos assim não vão ser bons filhos mais tarde. Vai sobrar pros pais. Então, a minha dica é, pais, criem os seus filhos para serem pessoas independentes. Não criem os seus filhos pensando que os seus filhos são de vocês. Deixem os seus filhos quebrar a cara se preciso for. Desde que você tenha ensinado o caminho, você não tem mais o que fazer. O máximo que você pode fazer é dizer, ó, você vai se ferrar. E se tiver que se ferrar, vai se ferrar. Muitas vezes a gente tem que cair para poder levantar, a gente tem que errar para poder aprender. Se vocês ficarem toda hora pegando na mão e direcionando, e ainda por cima direcionando da maneira que vocês acreditam que tem que ser, porque para vocês tem que ser assim, vai dar ruim. E eu, sinceramente, no meu ponto de vista, acho que não tem coisa pior do que conflito familiar. Familiares são pessoas que são seres humanos, que também erram. Não normalizem esse negócio de que não pode brigar com família, não deve, sabe? Não deve, mas poder pode. Agora, diz assim, vamos fazer de tudo, cada um no seu quadrado, para que a gente realmente possa viver bem. Todos esses conflitos aconteceram porque essas pessoas em questão, elas têm as suas próprias histórias. E a gente nem sabe a narrativa de verdade dessas histórias. Mas são conflitos tristes. Para acontecer conflito, o que a gente deve fazer é respeitar a história de cada um, entender se não tem algum transtorno por trás e entender que as pessoas são seres humanos e que família também tem o direito de brigar. Né? O máximo que eu aconselharia era se reconciliar. Mas, de qualquer maneira, mais uma polêmica,
mais um assunto pra gente debater, pra gente até analisar e ver que maternidade é isso. Maternidade é forever, maternidade é pra sempre. Só que é pra sempre, de preferência, deixando seu filho viver, deixando o seu filho ser quem ele é, né? Porque afinal de contas, amor incondicional é isso. Amor incondicional não é colocar o filho embaixo do braço e dizer é meu, ninguém tasca e vai ser do meu jeito. Tá bom? Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no meu canal, rumo a 1000 inscritos, se Deus quiser. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Comenta aqui o que você quiser, compartilha pra quem você quiser. Não esquece de deixar o seu like, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.